Bom dia a todos, quem já está aparecendo aí, seja bem-vindo. Estamos aí começando nossa EBD online. Mais uma pessoa chegando. Estou fazendo funcionar aqui no YouTube também. Oi, Dona Marisa, bom dia. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Tudo jóia? Oi, Dona Nessi, tudo bem? Bom dia, Aurílio. Tudo bem, Aurílio? Vi as lives das músicas ontem. Legal, tá? Que legal que vocês estão fazendo aí. É uma maneira da gente ver vocês, né? E participar também. Tá bom? Mas é bom isso aí. Parabéns lá pelo que vocês fizeram ontem. Vamos ver se a gente consegue funcionar hoje aqui, né? E aí, Dona Nessi, tá todo mundo preso dentro de casa aí em Vargem de Salto? Ah, deixar esse aqui ligado. Opa! Tá bom. Vou começar de novo aqui para ver se funciona o YouTube, né? Isso aí, meus irmãos. Vamos cantar uns hinos antigos aqui. Eu achei um hinário bem antigo meu. Ontem à noite, não sei quem que estava participando, e de repente caiu o sinal da Claro. Aí eu tive que... Não tive como continuar a reflexão, né? Era Atos capítulo 1. Aí eu vou deixar para fazer em outro momento. Aí o Atos capítulo 1, para todo mundo poder aproveitar, né? E aí agora já tá tudo normal. Acho que ontem estava muito fechado o tempo, aí por isso que ficou ruim. Bom dia, já estou com saudades. A irmã Ângela. Ok, irmã Ângela. Então tá. A gente tem saudade do nosso povo, né? De estar junto, de estar ali, mesmo que seja com as nossas dificuldades. Hoje eu não vou poder servir café, gente. Quem tomava o cafezinho de manhã lá, não vou poder servir o café para você, mas eu tenho café aqui, ó. Então, para vocês poderem ter o de vocês aí também, tá? Aí a gente pode estar participando aí da nossa livezinha aqui. Olha lá, agora vai funcionar. Aí, transmitir, ótimo. Agora já estamos funcionando também na web. Beleza, ótimo. Estamos funcionando também na web. A gente vai tratar ali a parábola do semeador, né? Quem foi no domingo lá para a igreja, no domingo passado, na escola dominical, nós estávamos fazendo a parábola do semeador, tá? E aí a gente estava fazendo algumas aplicações, né, para o contexto da igreja, na parábola do semeador, como semear, como que a gente tem feito esse trabalho, né? Então, vamos lá. Nós vamos fazer isso. Vamos pegar o hinário aqui. Vamos pegar um hino aí pra gente cantar. Pra poder estar louvando a Deus.
Ontem nós cantamos qual? Aqui, ó. Nome sobre todo nome, povos louvai. Cantar. Olha que legal aqui, ó. Fala, Guga, tudo bem? Oi, Isadora. Beleza, meu irmãozão? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizer o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Vai lá. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Legal, né? Quem que lembra aí dessa música? É uma música bem antiga, mas é uma música boa. Vamos lá mais uma vez. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizer o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Oi, tia Raquel, tudo bem? Seja bem-vinda com a gente. Oi, Thalita, tudo bem? Seja bem-vinda também. Sejam muito bem-vindos, ok? Aqui, já estamos aqui com o YouTube, né? Funcionando. E aí vamos colocar aqui para os irmãos que quiser participar, né? Ok. Oi, seu Oséias, tudo bem? Tia Raquel, essa é uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Piedade, né? Aí a senhora pode participar. Nós vamos fazer nossa escola dominical. A gente tem o costume de sempre fazer a escola dominical de manhã. E como a gente não pode estar indo lá para a igreja, nós estamos fazendo aqui. A senhora é muito bem-vinda com a gente, tá bom? Seu Oséias, Thalita, bom dia também. É bom que todo mundo pode participar, mandar os comentários ali, gente. Então, para a gente poder ter uma interação no meio disso, vocês podem conversar entre vocês
sobre o que a gente está falando aqui, né? Manda ali nos comentários e o pessoal comenta em cima também, tá? Então é muito interessante estar assim, esse é o momento da gente estar junto. A gente não vai lá para a igreja por diversos motivos, né? Para não precisar estar reunindo e tal. Mas é muito importante que os irmãos estejam aí, tá? E eu fico muito contente que a gente, pelo menos virtualmente falando, nós estamos juntos, ok? Você vai receber aí legal, legal. Oi, Thaís, olha só, Thaís, agora você não pode trabalhar, então você pode assistir as aulas, né? Tudo bem, Thaís? Vai lá. Aqui, agora tá saindo minha cara lá. Olha lá, todo mundo recebeu. Amigos, amigos para sempre. Vamos lá, colocou lá. Foi também. Agora no grupo da surpresa das mulheres também vou colocar aqui, né? Você viu como é que a gente é esperto para fazer aquele jantar para vocês lá, mulherada? Foi legal, né? Fora que quebraram um monte... Ô, Heleninha, quebraram um monte de xícara. E aí a dona Nalva veio mandar uma mensagem dizendo que foi os homens, mas não foi os homens, foi as crianças, dona Nalva. Foi as crianças que quebraram, tá? As crianças que quebraram as xícaras lá. E apesar de ser as crianças, foi o Felipinho e a Selena. Então foi a Selena que pisou, tá bom? Em cima das xícaras e quebrou as xícaras da igreja. Gente, nossa lição hoje é a parábola do semeador. Ela tá lá em... Vamos lá. Aqui. Ó. Aqui. Isso. Opa. Vamos abrir lá. Vocês, quem foi nas últimas EBDs, tem a lição que a gente fez, né? Tem as folhas. Eu posso mandar para vocês também aqui, via grupo, não sei como que eu faço para mandar ali no Face, as folhas, né? Tipo a cópia da lição aqui, para que vocês possam acompanhar aí a lição que a gente fez. Espírito Santo... Espírito Santo é a pessoa que dá vitória. Aqui, ó, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, do verso 4 até o 15. Vamos lá. Lucas, livro. Lucas. Vamos lá, Lucas. Capítulo 8. Verso 4. Lucas capítulo 8, do verso 4 até o 15. Ótimo, 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 ótimo. Tá certinho aqui. Lucas capítulo 8, do verso 4 até o 15. Tá bom? Vamos lá. Isso aqui vamos fechar. Ok. Aqui tá tudo certinho. Thaís Borba. Tudo bem. Amém. Isso aí, vamos lá, Thaís. Firme e forte na batalha, né? O Senhor é por nós, tá? Que bom que você está aqui com a gente também. O Goga está ali do outro lado. Ah, legal, Aurílio. Legal, legal. Se vocês tiverem questões aí, vocês mandam pra gente também, pra gente poder fazer uma interação aqui, tá? Então, se tiver alguma colocação, você fala aí, eu repito aqui. Fala pro pessoal aí que eu assisti ontem as músicas de vocês, já era tarde, mas eu assisti. Vamos lá, Lucas capítulo 8, verso 4. Certo dia, uma grande multidão, vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus. E ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo,
Algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e a comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram: o que a parábola significa? E ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros, a fim de quando olharem não vejam, quando escutarem não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e recebem com alegria, uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações e riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que, com o coração bom e receptivo, ouvem a mensagem e aceitam com paciência, produzem uma grande colheita. Ok? Então vamos ter uma oração nesse momento, para que a gente possa estar levando nossa vida perante o Senhor e que Deus possa estar nos dirigindo. Ok? Senhor nosso Deus e Pai, eu peço que o Senhor esteja com a igreja que tem te buscado nesse momento, tem colocado a vida perante Ti, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, através da Tua palavra agora e através de tudo que tem acontecido, que nós possamos crescer, desenvolver e andar contigo, não esperando só que o Senhor nos dê algo, ó Pai, mas que nós possamos estar gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Peço pela tia Raquel, pelo tio Ellison, pelo Aurílio, pela dona Marisa, pelo seu Oséias, pelo Goga, pela Thaís, por cada pessoa que está aqui participando conosco, que o Senhor esteja cuidando deles, ajudando, ó Pai, abençoando as famílias, que possa desenvolver, esteja com a Thalita, com o Samuel, com a dona Edileia, que nós possamos andar com o Senhor de verdade, ó Pai. Obrigado por essa comunhão que ela vem através do Senhor e do Seu Espírito, e que nós possamos, ó Pai, aprender de Ti, e que nosso coração possa ser tranquilizado pelas Tuas palavras, ó Pai, porque as Tuas palavras são a verdade, as Tuas palavras são vida, as Tuas palavras são alimento, as Tuas palavras são o que precisamos para a nossa caminhada. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Então, nessa parábola do semeador, aqui nós temos várias colocações, né? E a gente vai começar ali explicando o que fala. Jesus ele falou os tipos de ouvintes, né? A semente aqui representa a palavra de Deus. Nós nascemos na família de Deus por ouvir e crer em Jesus através da palavra de Deus. Como a vida nas sementes, também a vida na palavra de Deus, pois ela nos faz crescer na vida espiritual. As sementes representam a palavra de Deus. Nessa parábola, existem 4 tipos de ouvinte da palavra de Deus. Vejamos como cada ouvinte ouve e recebe a palavra de Deus. Tente descobrir o tipo de ouvinte que você é. Sabe, gente, uma coisa interessante é que, igual ele fala aqui, a vida está na palavra de Deus. Realmente, a vida está na palavra de Deus. E Jesus,
ele fala para a mulher samaritana quando ela está... Ali deu um problema. Vamos começar de novo. Jesus ele fala, quando ele está conversando com a mulher samaritana, o seguinte, ele diz assim, ó, que eu farei brotar de você rios de água viva. Rios de água viva. O que ele está dizendo? A palavra de Deus, quando ela está em nosso coração, ela brota e ela produz alguma coisa. Ela não fica estagnada. E dentro da palavra do Senhor, ela tem também tudo que a gente precisa para a nossa vida cristã. Tudo que a gente precisa para uma vida cristã. Então, se uma pessoa, ela não... Se uma pessoa, ela não está produzindo no reino, não quer dizer que é culpa da palavra, ou que a palavra que está nela é menos. Não. Se ela não está produzindo no reino de Deus, é porque ela não está deixando a palavra produzir. É porque ela não está permitindo que a palavra produza. Não é porque não tem a capacidade. Vamos pegar uma planta. Pega uma planta, tenta imaginar. Estou colocando aqui para o pessoal do YouTube. Pega uma planta, tenta imaginar essa planta quando você coloca a semente na terra. Toda a capacidade está na planta. Toda a capacidade está na semente para produzir algo. Bom dia, Marlete, seja bem-vinda. Está na semente. Igual você olha para uma árvore grande, ela tem a capacidade de produzir algo grande, gigantesco. Então você, quando a palavra de Deus é implantada no seu coração, você tem a capacidade para produzir, para ser uma grande árvore. Então, o problema não está na semente que é colocada. A semente é perfeita. A semente não tem problema nenhum. Ela está completa para que quando ela chegue no terreno, quando ela esteja na terra, ela possa produzir muito. Então, quando você olha uma árvore grande, uma árvore que você gostaria, de repente você tem uma semente na mão, aquela semente, ela tem nela a capacidade de produzir aquela árvore gigantesca, ok? Então, a questão aqui, a palavra de Deus, a semente, ela é completa para que possa produzir muito na sua vida. Então, aqui na parábola, ele fala da produção, 100 por 1, depois ele vai dizendo os que produziam menos, mas a semente, ela tem a capacidade de produzir tudo, 100 por 1. Essa é a capacidade da semente. Então, o solo, ele vai dar as condições... Fala, Aureli, tudo bem? Ele vai dar as condições... Oi, irmã Suzana, seja bem-vinda. O solo, ele vai dar as condições para que você possa produzir. E aí, se o solo for bom, ela vai produzir bastante. Se o solo for ruim, ela não vai produzir o suficiente, ou não vai produzir nada, conforme for o solo. Então a gente vai ver aqui o primeiro ouvinte como que ele é. Olha lá. O primeiro ouvinte. Abraço para vocês também. Wilson e Marlete, Arão, abraço para você também, Arão. Que bom que você está aqui com a gente. Então tá, o primeiro ouvinte. O primeiro ouvinte é o ouvinte da beira do caminho. Oi, tio Daniel, tudo bem? Um abraço para o senhor, tá? O primeiro ouvinte é o ouvinte da beira do caminho. A semente é semeada, mas um pouco cai na beira do caminho. Essa pessoa ouve a palavra de Deus, mas não penetra no coração, porque não está muito interessado. Mesmo que a ouça, ela não se arrepende dos seus pecados e não aceita Jesus como seu Salvador. As aves que comem as sementes representam o poder de Satanás, que tira o valor da palavra semeada. A pessoa valoriza mais os interesses próprios, como correr atrás de dinheiro,
ganhar uma posição, ganhar fama e correr atrás dos desejos da carne. O divertimento, os vícios, a imoralidade aparecem sendo mais atraentes do que a palavra de Deus. Por isso ela não se arrepende. Ok? Esse primeiro ouvinte, gente, é interessante que os outros ouvintes, a palavra de Deus, eles creem em Jesus como Salvador. Os outros ouvintes. Mas esse primeiro ouvinte, ele não crê. Ele não se arrepende. Olha que coisa. Veja ali, pega no seu texto de Lucas, olha o versículo 5 e 12. O versículo 5, só o versículo 5, que é o que fala dele ali. Ó. Do 5 até o 12, é o 12 mesmo. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impedem de crer e ser salvos. Muitas pessoas, elas vão ouvir a palavra de Deus. E eu acho interessante que nesse momento, muitas pessoas estão realmente ouvindo a palavra de Deus pelo mundo. Muitas pessoas. Porque é um momento que a nação, ela está se vendo preocupada e ela está indo para o Senhor. Ela está indo para o Senhor, ela está pensando, e agora, o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer conosco? Será que a gente vai morrer? Será que a epidemia vai chegar, a pandemia vai chegar na minha casa? O que vai acontecer comigo? Muitas pessoas estão preocupadas. Só que aí a palavra de Deus, através da rede social, através da própria Bíblia, ela é falada, ela é lida, só que depois que passa o momento, o que acontece? Meus irmãos, não tem como crer e ser salvo sem arrependimento. Sabe? A ideia que o autor aqui escreveu, ele escreveu da seguinte forma: essa pessoa ouve a palavra de Deus, mas a palavra não penetra em seu coração. Ela não se arrepende dos problemas, dos pecados. Ela não se arrepende. Oi, Meia, um abraço para você, tá? Ela não se arrepende da condição dela. Então a palavra, ela não vai crescer. Sabe, será que quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, nós permitimos que a palavra de Deus cresça em nosso coração? Quando nós ouvimos que a palavra de Deus ela vem em encontro com algum pecado na nossa vida, com alguma coisa que nós estamos fazendo errado, no caso das pessoas que já conhecem Jesus, que efeito essa palavra tem na nossa vida? Será que a gente pensa assim, ó, deixa pra lá, né? Eu não sei se eu acredito muito nisso, eu acho que eu não acredito nisso, deixa isso pra lá. Ou será que a palavra de Deus vem e ela fala, William, você está errado, você deve mudar, você deve parar de fazer isso. E eu penso, não, Senhor, é verdade, eu concordo contigo. Entra e trabalha no meu coração. Eu não quero permanecer da mesma forma. Será que as pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, nesse momento difícil, elas vão dizer assim, ó, Senhor, realmente, nós precisamos de Ti. Nós precisamos que o Senhor mude a nossa vida. E esse mudar, como a gente falou no culto no último domingo, tudo muda quando você muda. A MPC também falou isso. Eles têm essa frase como uma frase de impacto na propaganda deles. Oi, Newton, tudo bem? Deus abençoe sua vida. Tudo muda quando você muda. Será que a gente é impactado pela palavra de Deus e escolhe mudar? Escolhe fazer algo diferente? Ou será que a gente ouve a palavra de Deus e pensa, né? É assim mesmo, eu acho que eu vou só fazer outra coisa e eu vou continuar tocando minha vida. Amém, Aurília. Abraço para sua mãe. Será que a gente ouve a palavra de Deus e aplica? Porque senão, a gente é como aquele cara que está escrito lá em Tiago. A gente ouve, mas a gente sai como se não tivesse nada acontecido. Nada muda na nossa vida. Não acontece nada. A gente não pode nem ser salvo sem o arrependimento. O que transforma a vida do crente
é o arrependimento. É quando ele crê, é quando ele pega a palavra do Senhor, que é aquela semente, e ele pensa, não, essa é a minha vida. É aqui que deve brotar em mim. Sabe? Por quê? Porque quando passar por todas as coisas difíceis que a gente tem passado na vida, ele vai ter frutos, ele vai ter produzido, ele vai ter raízes para que ele possa crescer e desenvolver, né? Olha lá o próximo ponto dessa ideia. Versículo 13. As sementes no solo rochoso representam as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Olha que interessante. Essa pessoa, ela recebeu a mensagem com alegria. Uma vez, porém, que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. Olha lá. Versículo 13, né? O segundo tipo de ouvinte é o ouvinte da terra, é o ouvinte da terra arenosa. A semente da palavra de Deus é semeada, mas um pouco das sementes cai no coração não preparado. Essa pessoa ouve... acho que ele inverteu aqui, vamos ver. Não, tá certo. Vamos lá. O segundo ouvinte é o ouvinte da terra arenosa. A semente da palavra de Deus é semeada, mas um pouco das sementes cai no coração não preparado. Essa pessoa ouve a palavra de Deus com alegria, aceita Jesus Cristo como Salvador. Esse tipo de pessoa tem pouco entendimento. Talvez apresente um pouco de crescimento superficial, mas não quer deixar os vícios e sacrifícios. Um pouco de tempo para se enraizar na palavra de Deus. Não valoriza a família de Deus, não entende o valor do ensino da igreja que a levou a aceitar Cristo. Essa pessoa não quer deixar sua religião, mesmo que esta nunca lhe tenha mostrado como ter certeza de vida eterna. Porque escolheu se enraizar na palavra, escolheu não se enraizar na palavra. Essa pessoa é como uma plantinha que tem pouca raiz. E quando o sol quente vem, a planta murcha. Jesus disse que essa pessoa, mesmo que o aceite, por causa da perseguição dos familiares e dos seus amigos, acaba murchando, secando e não segue a Cristo de todo o seu coração. Na hora da perseguição, ela se volta para trás, vivendo sua vida como vivia antes de aceitar a Cristo. Jesus Cristo requer sua vida uma entrega total para Ele. A partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, seguir a Cristo não é mais uma opção, mas um dever e uma obrigação. Sabe, meus irmãos, o que acontece muitas vezes? A gente tem falado sobre discipulado na igreja, né? Sobre a questão de discipular pessoas. E aqui é um fato interessante até sobre nós, se a gente foi discipulado, como que a palavra chegou até o nosso coração ou não. Sabe por quê? Porque essa pessoa aqui, ela ouve a palavra, como está dizendo aqui, e só que chega um tempo em que a palavra ela não enraiza no coração dessa pessoa. Ela está animada, ela está motivada. Olha que legal ouvir a palavra do Senhor. Só que ela não cria raízes na palavra de Deus. Para criar raízes na palavra de Deus, o que é? É você estudar a palavra, é você participar na igreja do Senhor, é você participar do grupo que vai dar crescimento para você, né? Pensa numa planta. Eu plantei recentemente uns pés de... como que é o nome? Noz pecan. Só que ela precisa de água, ela precisa ser regada, ela precisa de um pouco de adubo. Senão, ela não vai produzir, ela vai, né, morrer, secar. Essas pessoas que ouvem a palavra de Deus, não praticam, não participam, não desenvolvem, ela não cresce.
ela não cria raízes. E vai passando o tempo, ela fica aquela pessoa fraca, aquela pessoa que não tem convicção. Qualquer coisinha que é mais atraente do que de repente a palavra do Senhor, ela segue. É muito interessante, meus irmãos. O que eu tenho falado é dos movimentos. Um movimento, né? Porque eu acho interessante que tem muitas ideias por aí. Movimento tal, movimento não sei o que, movimento disso, movimento daquilo. Só que a palavra do Senhor, ela não é só um movimento que está acontecendo e depois acaba. É uma palavra eterna, porque o Senhor é eterno. Ela trabalha, ela entra na nossa vida e ela é constante, ela não muda. Então, não é esse movimento agora e agora está bem, aí depois chega aquele outro movimento, não, e aí depende, você desanima de tudo que você está vendo, os movimentos, você não gosta mais, só que aí você pensa, puxa, agora o que eu vou fazer? Você não quer mais voltar para o Senhor, porque parece sem graça, parece que a Bíblia não tem graça, parece que a igreja não tem graça, né? Então, não é um movimento, é uma vida que ela sempre vai crescer. E não só crescer, meus irmãos, ela vai crescer e ela vai produzir. E aquela árvore vai produzir fruto. Aquele fruto vai produzir semente, aquela semente vai produzir outros. Então, uma coisa interessante de se fazer uma reflexão sobre se eu estou andando com o Senhor ou não, é ver se eu estou produzindo alguma coisa. Será que eu estou produzindo alguma coisa na minha caminhada com o Senhor? Será que eu tenho visto frutos na minha vida? Ou será que não? Eu só estou correndo impelida e agitada pelo vento como a onda do mar. Será que eu sou essa pessoa? Ou será que a palavra de Deus, ela está crescendo, ela está germinando na minha vida? Ok? Imagina uma plantinha com pouca raiz. Você só vai, puxa, arranca e logo ela sai. Ela não fica ali dentro, sai da terra, né? Lucas capítulo 8, verso 7 e verso 14. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. Oi, Jéssica Lírio, que bom que vocês estão aí. Nunca amadurece. Como assim nunca amadurece? Sabe, gente, a palavra arrependimento, ela tem um significado. Arrependimento é mudança de pensamento e atitude. Mudança de pensamento e atitude. Arrependimento significa mudança de pensamento e atitude. Quer ver? Vamos ver se eu tenho aqui para poder mostrar para os irmãos, né? Aqui, ó. Vai lá. Olha lá, ó. Né? Opa, para cá. Fala, Nil, beleza? Ó, arrepender. Mudança de pensamento e atitude. Sabe? Quando eu e você ouvimos a palavra de Deus, nós temos que tomar uma atitude. Essa atitude é mudar o nosso pensamento e a nossa atitude. Então tá, eu ouvi a palavra de Deus, certo? Então agora eu vou ter que mudar meu pensamento. Antes eu achava que a palavra de Deus não servia para nada. Agora que eu ouvi a palavra de Deus, eu vou decidir crer na palavra de Deus e abandonar o pensamento que eu pensava antes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte: a palavra que eu ouvi é verdade. Ótimo, olha que beleza, né? A palavra que eu ouvi é verdade. Aí agora tem outra coisa. A palavra que eu ouvi é verdade e eu vou cumprir esta palavra.
Entende? Então você pensou, né, na palavra de Deus. Desculpa, para o pessoal do YouTube aqui. Aqui. Ok. Então você pensou, Aureli, grande amigo, você pensou na palavra de Deus, você decidiu em seu coração, você viu que a palavra de Deus é certa, e sabe o que acontece depois? Você fala assim, ó, eu vou seguir essa palavra. E sabe, gente, até pensar que a palavra está certa é uma coisa. Só que escolher andar na palavra já é um pouco mais complicado muitas vezes. Por quê? Exatamente, Newton. Colocou ali a colocação do Newton. Mudança de pensamento só comprovada nas atividades. Exatamente, exatamente. Oi, dona Antônia. Pessoal, a participação de vocês ali é muito importante. Então, eu pensei, né, eu entendi que a palavra está certa, e agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha atitude, eu vou mudar a maneira que eu estou vivendo. Eu vou viver de uma outra maneira, de acordo com a palavra que eu ouvi. Então, o que acontece? Quando eu tomo essa decisão em meu coração, aí vem essas situações que está aqui, ó, no versículo 14. E as que caíram entre os espinhos representam os que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações da vida, riquezas, prazeres, né? E ela não desenvolve. Às vezes, meus irmãos, quando eu creio na palavra do Senhor, e vai ser quase todas as vezes, eu vou ter que mudar muitas das minhas práticas. Bom dia, dona Edileia. Muitas das minhas atividades eu vou ter que mudar. É natural, vai acontecer no meu coração. Eu ouvi uma fala do Paul Washer uma vez, que ele disse o seguinte, eu já falei na igreja, imagine se você fosse atropelado por um caminhão, desculpa, vou contar diferente. Imagine se você chegasse na igreja atrasado para qualquer uma das atividades que você fosse fazer, e alguém perguntasse para você assim, o que aconteceu que você atrasou? Aí você fala assim, ó, eu fui atropelado por um caminhão. Como? Eu fui atropelado por um caminhão. Mas você está ali, normal, sabe? Não tem nenhum sinal. Você não tem um braço quebrado, não tem uma perna engessada, não tem um olho roxo. Não aconteceu nada com você. Só que você diz assim, ó. Ah, tá, Newton, já vou falar isso aí. Como saber se mudamos de pensamento? Isso, você respondeu ali em cima. Se eu não estou, no mínimo, com um arranhão no rosto, se eu não estou, no mínimo, com um arranhão no rosto, o que está acontecendo? Eu não fui atropelado por um caminhão. Não fui, é mentira. Porque se eu fosse, provavelmente eu não estaria nem ali na tua frente. Então se eu chegar para você e falar assim, ó, fulano, eu fui atropelado por um caminhão, o que acontece? Você vai pensar o seguinte, você vai ver em mim a situação, você vai ver que eu estou machucado, vai ter sequelas daquilo. Então quando eu falo, ou quando eu aceito Jesus, que eu crio em Jesus, quando eu aceito a palavra de Deus, sabe o que acontece? Alguma coisa começa a mudar na minha vida. Vamos supor que eu começo a ir para determinados lugares que não são aprovados por Deus. Sabe o que vai acontecer? Eu vou parar de ir para aqueles lugares. Se eu falo palavras ou tenho atitudes que não agradam a Deus, eu vou parar com aquelas atitudes. Sabe, meus irmãos, por que muitas vezes eu não gosto de ficar falando para as pessoas, para de fazer isso, para de fazer aquilo? A gente fala para os nossos filhos que nós temos que educar, mas não se preocupar em ter que mudar as pessoas de fora para dentro. Por quê? Porque essa pessoa, ela precisa deixar a palavra de Deus transformar o coração dela. Quando a palavra de Deus estiver no coração dela, que ela se arrepender de verdade, ela crer na palavra de Deus, ela vai ter uma atitude diferente. Ela vai ter uma atitude diferente. Por quê?
Porque ela vai falar, não, eu quero seguir a Jesus. Eu sou de Jesus. É a palavra de Deus que me deu vida. Eu não posso continuar desse jeito. Não tem mais como eu ficar fazendo essas coisas. Eu sou de Jesus. Não é um Jesus só da fala. É um Jesus da vida. É um Jesus que aquela frase de Pedro que diz assim, Senhor, para onde nós iremos? Porque tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida. Para onde eu vou? Sabe, meus irmãos, nós não precisamos mudar o comportamento da humanidade. Nós precisamos levar a palavra de Jesus. As pessoas precisam crer na palavra de Deus. As pessoas precisam tomar uma decisão diferente do que elas têm tomado. De crer na palavra de Deus. E assim vão sair do que ele diz aqui, ó, do sufoco, das preocupações da vida, das riquezas e dos prazeres. Ela tem que tomar uma decisão. Então, quando ela toma uma decisão, ela começa a crescer, ela começa a produzir, que é o último ponto aqui. Ok? Vamos lá para ele. O terceiro tipo de ouvinte é o ouvinte da terra, tem mais um aqui, ó, da terra cheia de erva daninha, joio e espinhos. Versículo... Não, é esse que eu falei agora. Vamos lá para o outro agora, tá? Versículo 15, o quarto ouvinte. Ontem um irmão colocou aqui na coisa, alguém me indica um bom filme aí do Netflix, senão eu vou assistir novela e a culpa vai ser sua. Aí aqui na colocação tá, parar de assistir novela, deixar de jogar videogame que faz mal, né? Então vamos lá. Esse outro está no versículo 15. E as que caíram em solo fértil representam os que, com coração bom e receptivo, ouvem a palavra, a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Olha que coisa interessante, gente. Uma grande colheita. Só que tem outra coisa aqui, meus irmãos. Paciência. Paciência. Essa palavra, só da gente ouvir essa palavra, já parece que deixa a gente meio aflito. Paciência. Ninguém quer ficar em casa. Ninguém quer parar. Ninguém quer parar. Ninguém quer parar de fazer as coisas. Nós não temos paciência. Gente, quanto tempo leva para as coisas crescerem? Para as plantas crescerem? Se eu plantar um pezinho de alface, o que acontece agora nesse momento dessa dificuldade que a gente está enfrentando? O pessoal vai começar a pensar, eu vou plantar alface em vaso, eu vou plantar alface nos canos aqui, porque se não tiver comida eu vou ter. Só que tudo isso leva um tempo. Quem que gostaria de ser uma grande pessoa, uma pessoa espiritualmente grande, né? Nossa, eu quero ser um grande espiritual, um grande pastor, um grande homem de Deus. Só que isso, gente, leva tempo. Leva tempo. Não tem como crescer. Ô Evandro, bom dia, seja bem-vindo. Não tem como crescer e desenvolver sem tempo. Tempo. Então, a primeira coisa, a palavra deve ser plantada. Aquele que produziu bastante, ele teve que ter tempo. Tempo. Ele demorou tempo. E com o tempo, ele produziu. Como que é esse tempo? Você vai estudar a tua palavra. Você vai orar ao Senhor. Talvez não seja uma oração naquela oração que você fica ali e tal, mas falando com o Senhor na sua mente. Você vai dedicar tempo. Nesse momento tá difícil.
mas para reunir com os irmãos que professam a mesma fé. Eu não quero falar para você poder reunir com a minha igreja, né? Mas com irmãos que professam a mesma fé, que acreditam também no arrependimento, que acreditam na fé em Jesus. Isso, Thaís. Vou tomar um golinho aqui para poder ajudar. Você se reúne com irmãos que acreditam da mesma maneira e você tem a união da família. Olha só, gente, eu acho interessante isso. Eu não sei que mistério que tem dentro disso, mas a família de Deus, o povo de Deus, nossa igrejinha ali em Piedade, né? Eles querem estar juntos. A gente quer estar junto. E eu já falei isso nos outros 4, 5 vídeos que a gente está fazendo aí para, né, compartilhar com os irmãos. Que sabe o que acontece de interessante? A gente tem dificuldades, a gente tem problemas, a gente tem um monte de situações, mas a gente quer estar junto. A gente fica feliz quando a gente vê um outro, porque a gente professa a mesma fé. A gente faz parte da família de Deus. Então, quando eu creio no Senhor Jesus, quando a semente do Senhor está em mim, eu começo a, com o tempo, germinar. Primeiro quebra a casca, aí depois começa a sair a árvorezinha, igual o feijãozinho para fora, e daí ele começa a crescer, e esse processo é o meu processo de buscar ao Senhor, de estar com a família de Deus, de estar com todo mundo, para que... Vem aqui, Estevão. Vem cá. De estar com a família de Jesus. Entra aqui, filho. Olha lá, dá tchau para as tias lá. Dá tchau. Dá tchau. Vai lá. Papai, Oi. a mãe não vai acordar? Vai. Daqui a pouco. Vai lá que o pai está trabalhando, tá, filho? Olha lá, todo mundo escutou, ficou gravado agora, né? Então, gente... Fala. Vai lá com a avó, Então, gente, a palavra de Deus, ela precisa ser trabalhada para que ela possa desenvolver e crescer em nosso coração, ok? Para que eu possa produzir, ela precisa crescer para desenvolver. Então, se eu quiser produzir fruto para o reino de Deus, eu preciso regar, dar tempo para que a palavra possa crescer. Ela não vai crescer de uma hora para outra. Você não vai ser, e nem eu, um super crente de um dia para o outro. Mas, não pode, ela está doente. Mas a gente precisa regar, ok? Então esse ouvinte, esse quarto ouvinte, que ele é colocado numa terra boa, é que eu produzo situações para que a semente possa germinar e produzir, ok? Então esse é o ouvinte da terra boa. Aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Com paciência, com tempo. A palavra de Deus, ela fala que a gente não deve colocar uma pessoa que é neófita, uma pessoa nova, em posição de liderança na igreja. Porque ela precisa desenvolver, ela precisa crescer. Ah, que bom, vocês estão conseguindo ver aí, Diná? A internet aqui deu uma travada agora. Mas manda um abraço para todo mundo aí. Então, para que a palavra possa germinar, para que a palavra possa crescer e produzir em nosso coração, nós precisamos regar, esperar e adubar. O que são essas atitudes? Ir para a igreja, ler a palavra de Deus e falar com Deus através das nossas orações.
Ok? Vamos um pouquinho mais para frente aqui. Algumas perguntas que nós podemos fazer. Que tipo de ouvinte eu sou? Que tipo de ouvinte eu sou? Eu sou o ouvinte que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Eu sou um ouvinte que deixa o mato vir e sufocar a palavra de Deus. Nossa, eu sou um ouvinte que não tem raiz na palavra de Deus, ou eu sou um ouvinte que espera o crescimento da palavra de Deus com paciência? Que tipo de ouvinte eu sou? Quando eu ouvi a palavra de Deus, ela cresceu em meu coração, eu criei com o meu coração e ela teve um efeito na minha vida? Ou a palavra de Deus, ela entrou, mas daí veio outras situações e me tiraram de seguir a palavra do Senhor? Que tipo de ouvinte eu sou? Que eu possa ser um ouvinte temente, que eu possa ser um ouvinte que rega, que aduba, que tem paciência, que vai buscar o entendimento do Senhor. Que eu seja esse ouvinte, para que um dia eu possa produzir também, para que outras pessoas possam ser abençoadas através desta palavra. Ok, meus irmãos? Então essa foi a nossa lição da EBD, né? Que a gente possa avaliar a nossa vida, ok? E ver quais situações que nós temos deixado tomar o lugar de Deus, que tem feito com que nós não produzimos fruto para o reino de Deus. Que nós possamos avaliar isso, que nós possamos olhar para o nosso coração e pensar: o que eu tenho feito com a palavra de Deus que foi colocada em meu coração? O que eu tenho feito? Ok? E é isso aí. Irmãos, eu tenho um hino aqui, né, que eu vou cantar com os irmãos. Um hino bem antigo, né? No comecinho, eu cantei ali com os irmãos, qual que era? É esse aqui mesmo, Cantai ao Senhor um Cântico Novo. Sabe, meus irmãos, uma breve reflexão assim, depois disso, é que nós, nesse momento que a gente está passando, nós possamos dar glória a Deus, honrar a Deus, colocar a nossa vida na presença de Deus e não ficar preocupados em o que Deus vai nos dar. Deus nos dá isso, nos dá aquilo. Não. Senhor, o que o Senhor quer de nós? Senhor, o que o Senhor quer de nós? Porque Ele tem tudo. Não vamos ficar preocupados em nos dar isso, nos livra disso, nos livra daquilo. O melhor do Senhor, Ele já vai colocar na nossa vida. Ele já vai trazer para nós. Então não fica essa pessoa que fica procurando algo de Deus. O melhor de Deus, meus irmãos, já está aqui com a gente. Ele já nos ama muito. E nós precisamos perguntar: Senhor, o que o Senhor quer da gente? O que a gente pode fazer nesse momento? É esperar? Então eu vou esperar. É refletir? Então eu vou refletir. Mas não seja aquela pessoa que quer algo de Deus. Ok? Esse aqui, né, um hino antigo. Alguns dos irmãos vão conhecer. Desculpa aí pelo pigarro, irmãos. Faltou o Newton aqui para tocar, Aurílio, Mateus, né? Lembrei. Os irmãos
a Tamires, ela fez um vídeo sobre a campanha de missões. A irmã Miriam também, ela pode fazer. Melhor ao final que o começo. Isso aí, Newton. Newton, respondi sua pergunta. Se eu não respondi sua pergunta, você faz de novo aí que eu vou responder. A Tamires, ela fez um vídeo sobre a campanha de missões. Então a gente vai continuar com tudo, irmãos, né? Vamos continuar com as campanhas de missões, com as ofertas missionárias, vamos continuar fazendo tudo. Tá? A gente não vai parar como igreja, né? Que a gente acredita que quem cuida de nós é o Senhor. Tá? Então a gente não precisa preocupar, porque o Senhor vai cuidar e já está cuidando. Tá bom? Então, meu celular está quase acabando a bateria. Se cair, é porque acabou a bateria mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Vou orar pela sua vida primeiro, que se cair a bateria, daí depois os irmãos já sabem que caiu mesmo aqui. Então, vou orar, né? Quem eu lembrar aqui da lista, eu vou estar orando, tá? E eu vou olhar de vez em quando. Se você tem um pedido especial, coloca ali no meio dos comentários que eu vou orar também por isso. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela vida dos irmãos. Peço a tua bênção sobre a vida do seu Daniel, sobre a vida do Gerson, sobre a vida da minha tia Raquel lá em Minas, sobre a vida do Newton, da Vânia, de toda a família, do Goga, da Thaís, da Thalita, do Samuel, ao Pai do Aurílio, de toda a família Rocha, que o Senhor esteja com eles. Esteja também, Senhor, com outros irmãos que estão com dificuldades. Peço pela vida do irmão Gemiro, dos idosos da nossa igreja, que o Senhor esteja com cada um deles. Também, ó Deus, que o Senhor esteja nos dando sabedoria como igreja nesse momento, ó Pai. Abençoa também a Jéssica, a gravidez dela. Abençoa um senhor também, que o irmão Evandro pediu oração, que ele está fazendo tratamento de câncer. Abençoa o Evandro também, o Daniel, a Paula, que eles possam também, Senhor, ser cuidados por Ti, igual já estão sendo. Esteja fortalecendo eles cada dia na fé. Esteja nos ajudando como igreja também, para que a gente possa andar nos Teus caminhos, ó Pai. Obrigado pelo Seu cuidado em nossa vida. Nos dá um domingo abençoado na Tua presença, que possamos ter um bom relacionamento com as nossas famílias e que possamos andar contigo, Pai, como igreja. Ó Deus, obrigado por tudo, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Rei, o Senhor é o que supre todas as necessidades, ó Pai. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos lá. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. As maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Meus irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. E à noite também, às 19h30, nós vamos estar aqui com uma reflexão, né? Anunciar entre as nações, é isso aí, Thaís. Às 19h30 vamos estar aqui também com o nosso culto da noite, tá?
buscando a Deus, levando encorajamento para os irmãos. Os irmãos também me encorajam quando os irmãos estão aí, porque eu sei que é o povo de Deus buscando a Deus e querendo louvar a Deus, né? Então, aí, só o Newton escreveu ali, atitude do cristão, o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém. A Marlete tocou junto. Amém, Marlete. Deus abençoe, viu? Goga, Deus abençoe também. Então, à noite nós vamos estar de novo, às 19h30, né, no nosso horário de culto, para poder também louvar a Deus, né? Glorificar a Deus. E é isso que a gente faz, irmãos. Se a gente não tiver mais nada para fazer, que a gente louve a Deus, que a gente seja que nem aqueles anjos lá, que o profeta Isaías diz: Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. Grande é o Senhor, né? Então, essa é a nosso papel. Não importa o que aconteça, que nós estejamos glorificando, honrando ao Senhor e colocando Ele dentro da nossa vida e tudo para Ele. Ok, meus irmãos? Então, Deus abençoe sua vida e Deus abençoe o seu domingo. Um ótimo abraço e estamos juntos aí, né, para caminhada com o Senhor. Deus abençoe sua vida. Um abraço.